Bom dia! Então, para quem nunca participou de uma imersão em grupo e ainda está pensando em participar ou acredita que não tem o perfil para participar da imersão em sexualidade. Então, nossa live fala sobre isso hoje. Eu e Natália estamos aqui para conversar um pouquinho sobre algumas coisas que te impedem de achar, de acreditar que essa imersão é para ti e que tu pode aproveitar ela da melhor forma possível. Então, ficar sem roupa, uh, se essa é a minha dúvida, ou se eu sou obrigada a fazer todas as coisas que as facilitadoras me dizem para fazer nessa imersão. Então, esse é o assunto de hoje. Nós vamos trazer esse tema, o que me faz acreditar que não é para mim em outubro. Então, vamos lá. A Natália já está entrando e vamos conversar um pouquinho. Bom dia, Nath. Bom dia, minha querida, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Que bom. Então, Nath, hoje nosso teminha, eu acho que ele é bacana de trazer porque são coisas que, por exemplo, eu ouço, né, quando eu faço o convite da imersão em sexualidade, eu faço esse convite para as mulheres e algumas delas me trazem essas questões, né, do porquê eu não participaria da imersão, né? Então a gente tá trazendo para vocês algo que a gente vê no dia a dia, né? Isso, e a ideia é justamente trazer mais informações para que vocês possam avaliar, né, e sentir se essas sensações de contrariedade, de dúvida, incerteza com relação, será que eu vou, não vou, se desfaçam, se clarifiquem, né? E é óbvio que a gente quer que vocês vá, e por isso que a gente está aqui abrindo esse espaço para realmente esclarecer todas essas dúvidas que rondam a mente, né, de vocês. E também falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer na imersão, né? Para que também vocês uh, sintam mais segurança de ir para essa experiência nova, né? Porque às vezes se lançar para o novo é difícil, não é fácil, né? E Então, também, e também, né, não só ter coragem, mas também perceber que sim, é para ti também, porque muitas vezes as mulheres que eu convido me dizem: ah, eu nunca participei de um grupo, de uma imersão, ou de um grupo, ou qualquer coisa em grupo, mas eu acho que não é para mim. Eu não gosto de me expor, eu não gosto de falar em grupo, eu não gosto que as pessoas fiquem sabendo da minha intimidade, da minha vida, né? Então, às vezes, não tem a ver com insegurança em relação ao grupo, mas acha que não é para que a pessoa não tem esse perfil, né? Que prefere fazer coisas individuais mesmo. E como ainda não experimentou um trabalho em grupo, ainda não entende, não sabe a experiência linda que é, né? A sensação de pertencimento, né, Nath? De estar num grupo, de se identificar com outras pessoas, com as vivências das outras pessoas que estão ali participando do grupo, de poder ouvir essas outras pessoas também e trocar. E às vezes não é nem ter que falar sobre a sua vida, mas trocar ideias sobre, né? Refletir sobre as questões que estão sendo abordadas ali naquele grupo. é muito comum, né, Paula? A gente que já conduziu alguns grupos, já facilitou algumas vivências, chegar no final do evento, né, e as mulheres relatarem que muitas vezes uma virada de chave ou o que mais tocou ela, muitas vezes nem foi algo que a gente, as facilitadoras, disseram.
muitas vezes é o que outra mulher disse, é a experiência de outra mulher, né? É o processo dela entender e se dando conta que, caramba, o que ela tá passando, o que ela sente é igual ao que eu sinto, ou o que eu já passei, ou o que eu estou passando. E a experiência dela, a forma como ela lidou com isso, ou como ela tá lidando, é algo que eu posso aplicar na minha vida também. Eu posso aprender com essa mulher. E isso vai criando um sentimento de pertencimento, de união e de identidade. Eu me identifico. E se eu me identifico, eu me abro um pouco mais para esse espaço, para essa pessoa, para essas pessoas. E isso vai acontecendo de uma maneira muito sutil, quase que sem se dar conta, né? E quando eu percebo, eu tô me sentindo à vontade, eu já nem tô mais tão preocupada do o que eu vou falar, porque o que eu tô falando é igual o que a outra tá falando e que a outra também, então a gente tá todo mundo meio parecido mesmo, vivendo coisas parecidas, né? Essa dinâmica que acontece é muito bonito de ver. Então é um receio que aparece, né, Paula, no relato das mulheres que vêm até nós, trazendo alguma resistência, mas que a gente vê quando um grupo de fato está acontecendo, é algo que se dilui, que se dissolve na experiência como um Sim. todo, né? Sim, e a gente viu na primeira edição, né, o quanto as mulheres, elas, é como se fosse um reencontro, né, e com certeza se a gente perguntar para elas, para essas mulheres que estiveram lá, elas vão confirmar isso, que é como um reencontro mesmo, mulheres que nunca tinham se visto, que não sabiam da existência uma da outra, naquele lugar se reencontram. E essa identificação se torna tão grande que aproxima tanto elas e elas se tornam amigas e continuam essa amizade, essa, esse coletivo unido depois, né, da imersão. Assim, a gente vê até hoje, meses depois da imersão, as mulheres elas têm afeto uma pela outra, elas têm carinho, respeito, elas ouvem umas às outras, assim, elas têm tem um pequeno grupo que viajou juntas, assim, né? Que saiu daqui de Porto Alegre para lá. Elas fizeram um grupinho delas de WhatsApp, elas trocam mensagens, então elas se cuidam e se preocupam umas com as outras, assim. Então, isso é tão precioso, né? Nesses momentos que nós estamos vivendo de distâncias, de tanta individualidade, de tanta desconexão do humano, né? Do toque, da presença, da, da consideração, né, Nath? E é tão bacana a gente poder ver que, de alguma forma, nós proporcionamos essa nova amizade para essas mulheres, né? E que elas sabem o que podem contar umas com as outras. E, esse abastecimento e essa nutrição emocional que a gente sai é algo muito potente. É quase como todos os meus espaços, os meus buracos, as minhas faltas, elas estivessem abastecidas, nutridas, e num espaço que é um espaço primeiro meu e depois um espaço compartilhado com outras mulheres. A força, a potência que isso tem. Ontem eu assisti um filme, Paula, até eu ia te indicar, antes esqueci, mas vou te indicar aqui na live também para quem estiver nos assistindo, né? Entre Mulheres, o nome do filme. É um filme que ganhou o Oscar agora, recentemente, acho que ano passado, ou esse ano, não sei. E fala sobre um grupo de mulheres que viviam numa colônia e eram mulheres abusadas, né? Mulheres que eram abusadas. E por que eu estou trazendo a referência desse filme? Porque esse é um ponto que a gente vai trabalhar muito, né? No nosso retiro, que é a liberação de tabu, de preconceito, de crença e de memória, né? De memória relacionada à nossa sexualidade. Então, nesse filme mostra as feridas e a associação que essas mulheres faziam à sua sexualidade
como um abuso, de uma maneira agressiva, de uma maneira desrespeitosa, e o quanto para elas aquilo não tinha um significado, não tinha nenhum significado bom, agradável. E que, de certa forma, isso tem muito a ver com as nossas ancestrais, as mulheres que vieram antes de nós, mulheres que iniciaram e que tiveram contato com a sua sexualidade de uma maneira muito, muito negativa, né? Sem liberdade, sem respeito, com uma conotação religiosa muito negativa, fortalecendo e aumentando ainda mais as crenças de certa forma, de ter que servir através da sua sexualidade, se autoagredindo ao outro, né? E aí, o ponto que eu queria trazer da força das mulheres é que elas se reuniam. Elas tinham um lugar onde elas se reuniam e ali, entre mulheres, num grupo de mulheres, elas se fortaleciam, mesmo diante de tamanho sofrimento, né? E ali elas conseguiram criar um plano, eu não vou falar mais, mas para poder sair e encontrar uma solução para aquela situação que elas estavam vivendo. E mostra vários momentos de afeto, de apoio, de amparo, de acolhida, com a fragilidade uma da outra, né? Então, esse movimento de fortalecimento de mulheres em grupo, isso é algo ancestral também. Então, quando a gente se reúne num grupo de mulheres com uma intenção, buscando algo, a gente se conecta a uma memória ancestral isso por si só já nos ampara e nos fortalece. Então, é algo muito potente. Eu diria que toda mulher, em algum momento da sua vida, deveria vivenciar uma atividade num grupo de mulheres com esse propósito de reconexão e fortalecimento e nutrição. Seja com a gente, né, com o tema de conexão com a nossa sexualidade, ou tantos outros grupos que existem por aí. Sim, que lindo isso. Grata por compartilhar sobre esse filme. Eu acho que eu não assisti esse, não. E é muito bom, deve ser. Então, né, o que nós podemos falar, Nath, sobre questões que as mulheres nos trazem e que podem ser um impeditivo ou uma justificativa para não participar dessa imersão, né? A gente pensou em algumas coisas, a Natália e eu. E uma das coisas que eu já falei, né, é sobre, eu nunca participei de um trabalho em grupo, nunca fiz nada em grupo e acho que não é para mim. Né? Um trabalho em grupo, ele tem muitas dessas questões que a gente falou até agora, e a questão do pertencimento, a questão de se identificar com a vida ou com as questões de outras mulheres, ou se pode acontecer uma situação da minha vida ou o meu ponto de vista ser tão diferente das mulheres daquele grupo, que o que faz? Eles se complementam, né? A gente acha um equilíbrio nos olhares, nos pontos de vista, nas vidas diferentes, nas experiências de vida diferentes. E isso enriquece tanto um grupo, né? Nem sempre ser todo mundo igual é a melhor situação. Às vezes, quando a gente tem caminhos diferentes, experiências diferentes, isso enriquece muito, porque coloca a gente a se olhar num lugar do outro também, né? A observar e a ter atenção, porque quando a gente está num grupo, não é só eu, sou eu dentro de algo maior, né? Pertencendo a algo maior. Então, isso me ajuda a perceber além do meu umbigo, além das minhas experiências. E ir para o mundo, porque ali é um pequeno mundo, são pequenas porções de outros mundos, né? Então, isso me possibilita enxergar mais amplamente e prestar atenção, ouvir de verdade, né? A gente tem a gente precisa de uma certa organização para que tudo funcione, porque a gente tem um cronograma, a gente tem organizado, muito bem encaixadinho e desenhado o nosso trabalho.
E a gente tem tempo, né? A gente precisa fazer tudo isso acontecer dentro de um tempo, que vai ser da sexta até o domingo, no início da tarde. Então, a gente precisa fazer com que tudo isso ocorra muito bem e que ainda seja bacana, que seja divertido, que seja gostoso. Então, dentro de toda essa organização, eu consigo experimentar olhar a posição do outro, experimentar viver o que as facilitadoras propõem, né? Porque o que a gente propõe são práticas para levar para a vida, não é uma coisa que vai ficar exclusivamente ali e nunca mais tu vai usar, porque a gente quer mais que isso, né, Natália? A gente quer que as pessoas possam viver coisas que elas possam continuar vivendo no cotidiano delas, continuar experimentando, continuar inserindo nas situações que elas acreditam que precisam para os seus desafios do dia a dia, porque ninguém sai de uma imersão 100% curado e com todas as questões resolvidas. Não é isso. A gente sai de uma imersão com ferramentas e cheio de incentivo para continuar melhor a vida, né? Para continuar com mais coragem e com mais força e apoio os desafios da vida em relação à sexualidade, à libido, a expandir as fronteiras, né? Então, um grupo, ele te traz tantas coisas, não tem nem cabe numa live falar sobre tudo que é possível, né? Porque além disso que a gente fala, tem o que cada uma individualmente leva do grupo, né? As bênçãos e as belezas, os aprendizados, as trocas, o afeto, tudo que pode acontecer além da técnica mais prática, né? Que chega através de nós duas. E assim, no início, né, do nosso encontro, a primeira coisa que a gente faz lá na sexta-feira à noite, quando vocês chegam, é fazer um acordo de confiança, um acordo de segurança, onde a gente coloca faz algumas combinações para que o nosso encontro aconteça dentro de uma zona de segurança, de conforto, para que todas se sintam seguras e Confiança, né? confiantes para poder se abrir. Né? E uma das coisas que a gente coloca nesse acordo é, né, que daí já é até respondendo uma outra ponto, que é eu preciso me expor em grupo, eu preciso, né, fazer tudo que as facilitadoras me dizem para fazer. E aí, nesse início, a gente já coloca esse acordo, que é o seguinte: vocês não precisam, não devem fazer nada que seja desconfortável para vocês. Isso não é aqui, nesse grupo, nesse trabalho, em lugar nenhum, inclusive. Né? Porque eu acho que aí é que começa um ponto que a gente desenvolve bastante ao longo do nosso retiro, que é a gente aprender a se escutar, aprender a identificar os nossos limites, aprender a identificar o que é confortável, o que não é, e a respeitar isso, né? Claro que aí, ao longo do trabalho, tu também vai identificar, tá, mas isso que eu tô desconfortável, que eu não tô muito à vontade de fazer, é porque é por uma crença, é por vergonha, é porque o que os outros vão pensar, porque essa é uma preocupação que a gente sempre tem quando a gente está em grupo. Às vezes a gente não se expõe, não se coloca, porque a gente fica preocupada com o julgamento do outro, né? Da outra. E aí, isso é um outro ponto que a gente também coloca nesse acordo. Ninguém está aqui para se julgar ninguém, nem comparar e nem competir. Porque a gente já tem essa história que quando mulheres se reúnem é para comparar, se comparar uma com a outra para competir. E aqui e ali a gente está num lugar de igualdade, está todo mundo buscando a mesma coisa e olhando para si. Então, o olhar de comparação vai ser o quão melhor eu posso sair em relação a mim, como eu cheguei, não em relação ao outro, né? E tudo isso a gente vai trabalhando para que isso realmente aconteça nesse grupo. Né? Então, se respeitar, se escutar, é, e
inclusive, comunicar, a gente, né, sempre vai entender, vai ter um olhar de amorosidade, de compreensão e de muito respeito pelo teu processo, pelo teu desconforto, por aquilo que tu consegue e não consegue fazer, inclusive. Até onde você vai é o ponto que tu conseguiu naquele momento, e isso já é o bastante, é o suficiente. É, e é isso que tu trouxe, do quanto nós estamos abertas para isso, né? Pode surgir uma situação de uma participante do grupo, ao invés de sentir amor e alegria e ai, tô super feliz de estar aqui, se conectar com algo tão profundo seu e às vezes ali naquele momento não consegue identificar o que se conecta com uma emoção que não é tão confortável, agradável, né? E também trazer isso para nós, olha, isso aqui tá me incomodando. Isso aqui, ai, não tô confortável, não tô à vontade, não tô. Posso ficar mais quieta? Posso ficar na minha? Posso não fazer essa atividade aqui, ficar quietinha aqui? Isso é possível. Isso de nós não obrigamos, como a Natália falou, é acolhido, a gente faz convites, né? São sempre convites a nossa proposta para que você dê mais um pequeno passo em direção a si mesma, em direção ao seu autodesenvolvimento. E nesses passinhos a gente vai crescendo como indivíduo e crescendo como grupo. Mas se a mulher, a participante, não se sentir confortável, é sim permitido, é sim acolhido que ela fique quietinha ali no espaço dela, sentadinha, quietinha, ou na introspecção dela, se sentindo, se observando, ou eu preciso falar sobre isso, o quanto tá me incomodando essa situação. Porque uma coisa, Nath, que eu percebo, né, quando se falam de questões de grupos, às vezes as pessoas só falam coisas lindas e parece a fantasia de que só se vive coisas belas e alegres e que se sai com flores no cabelo, né? Que é só isso, né? E nós somos muito mais do que só isso, né? A gente tem o outro lado, a gente tem os desafios, nós temos as nossas dores, as nossas questões muito profundas e delicadas. Então, isso também é olhado com atenção e também é acolhido, né? Mesmo quando eu não me sinto nada confortável de estar aqui nesse grupo e eu nem sei por que eu estou aqui nesse grupo. Pode acontecer, né? Tipo, eu vim para cá, mas eu ainda não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Até essa pessoa, ela é bem-vinda e ela é acolhida dentro do que ela está sentindo e de como ela está se vendo e vendo o grupo naquele momento. Então, é sim também para você que se percebe dessa forma. E eu acho que a pessoa que vai, né, a mulher que vai para um evento como esse, para uma proposta como essa, ela inclusive tem que ir aberta, né? A se confrontar com essas emoções, esses sentimentos, essas partes que muitas vezes no dia a dia é desconfortável entrar em contato, ou não tem coragem de entrar, ou é doído e sofrido demais olhar, né? A proposta desse evento é justamente também essa, né? A gente poder criar esse espaço seguro, essa guiança que eu e a Paula vamos fazer com vocês, de terapêutica profissional, onde vocês vão ter um amparo, né? Para poder se sentirem seguras de olhar isso e acessar algumas dores não são fáceis, às vezes se liberar de algumas coisas não são fáceis, mas quando a gente está amparado e está sentindo que a gente tem alguém que nos dê a mão para fazer esse percurso, fica um pouco mais fácil, um pouco mais leve, né? Então, sim, faz parte entrar em contato com tudo isso. E a gente, inclusive, né, espera que isso aconteça, porque é sinal de que vocês vão sair de lá com uma bagagem um pouco mais leve e um espaço interno aberto para vocês se preencherem de um monte de coisa boa, nova para a vida de vocês, né? Então, às vezes,
se conectar com o prazer, né, com as coisas boas da vida, requer a gente liberar as dores, as tristezas, né, que impedem a gente acessar tudo isso que já está aí disponível, mas às vezes a gente ainda não está se permitindo o suficiente chegar nisso. É. E então, Nath, vamos falar de mais uma coisa que também que provoca em algumas pessoas, né? Quando a gente fala em um trabalho de sexualidade, de libido, de prazer, de ser orgástica, de viver o prazer na vida, vem a questão. E eu vou ter que ficar sem roupa nesse encontro? E como é que eu vou ficar? Ai, eu não vou ficar sem roupa. Ai, eu não vou ficar pelada na frente de outras pessoas. Ai, eu não vou me expor o meu corpo. Eu não faço isso nem na praia. Eu não vou a lugares com pouca roupa. Então, Natália, o que tu tem a nos dizer sobre isso? Vamos então fazer uma conexão com o que eu disse antes, né, Uma? Você não vai ser obrigada a fazer nada que seja desconfortável para você durante todo o evento. O importante é que você respeite, não faça nada que seja desconfortável para você, tá? Mas ao mesmo tempo, assim, se tiverem mulheres que se sintam à vontade de se liberar, porque isso é uma proposta legal também. Como tem algumas atividades que a gente faz, e as atividades que a gente vai promovendo é muito legal, né, Paula? Porque vai vindo algo de dentro e que chega um momento que é assim, ó, que tu quer se liberar, que tu quer extravasar, que tu quer se permitir fazer coisas que talvez tu nunca se sentiu à vontade de fazer. E isso começa pelo teu próprio corpo. Como a gente vai trabalhar muito essa conexão com o corpo, e tem alguns exercícios que tu vai se tocar, né? Vai sentir o teu corpo. Então, assim, a gente vai orientar as mulheres que se sintam à vontade de tirar a sua própria roupa, né? A Paula orienta que as mulheres levem um lençol para esses momentos, as mulheres que se sintam à vontade de ficar protegidinha no seu espaço. Tem mulheres que não usam lençol e ficam à vontade, aí cada uma vai sentir o que é confortável, o que não é. Lembrando que é cada uma no seu espaço, no seu processo, olhando para si. Ninguém tá lá para olhar para o outro, olhar para o corpo, para a gordurinha da outra. O nosso olhar é para a gente durante todo o evento, né? E aí, esse contato com o corpo, se a gente tá cheio de roupa, não é a mesma coisa. Inclusive, às vezes até prejudica. A Paula vai até poder falar melhor nisso, porque ela é profissional aqui mais capacitada com esse toque no corpo. Então, Paula, deixo você seguir daqui em diante. Então, isso me lembra, porque assim, as mulheres que pode ter essa dúvida, né, essa questão com a nudez, porque eu vi fotos das mulheres que estavam de saia e de top, eu não conseguiria ficar só de top. Como a Natália falou, né, a gente vai fazer práticas de movimentação de corpo, por exemplo, tem prática com dança, e a dança é uma prática que desenvolve muito a sexualidade, que ajuda a equilibrar esse segundo chakra, que potencializa a nossa libido e a conexão com o nosso corpo. Quando eu danço, eu consigo me perceber melhor. E a gente vai fazer uma dança, por exemplo, né, um exercício com dança, que ele é focado em se observar, em estar no próprio corpo. Né? Quando eu danço, eu não estou dançando para o outro, eu não estou dançando para uma plateia, não estou dançando para o meu parceiro ou para a minha parceira, eu estou dançando para mim. E eu estou dançando com o propósito de observar o que está acontecendo no meu corpo. E essa energia, ela cresce tanto, ela se expande tanto, que dá calor, né? A gente agita, né? A gente se diverte também com isso. E gera muito calor.
calor interno, um calor diferente, que talvez vocês possam vir a sentir, assim como um calor normal, porque é movimento, né? E sim, dá vontade de tirar uma peça, de tirar a camiseta, de tirar uma blusa que tu tá e ficar só de top, né? Isso acontece, isso é normal, é natural. E tu vai vendo que outras mulheres fazem isso, tu te sente tão à vontade também de fazer, que tu faz. Simplesmente tu te sente parte daquilo e sente que é seguro. Até se chegar nesse ponto, tu já te sente mais segura para poder ficar só de top porque tá muito calor. E tu começa a perceber que as outras mulheres, elas não estão exatamente como a Natália falou, com um olhar de julgamento para o teu corpo. E a coisa incrível, a mágica que vai acontecendo, que não é mágica, né? Eu gosto dessa palavra, mas não é mágica. Mas internamente vai desencadeando e vai abrindo, como a Natália falou, e vai te proporcionando a sensação e tá, e se eu só experimentar agora tirar essa blusa porque eu tô com muito calor e tá desconfortável o calor, eu preciso aliviar esse calor aqui. Só o fato de você tirar uma peça de roupa nesse momento já desencadeia muitas questões do constrangimento, da insegurança, do que disseram para mim a minha vida inteira sobre o que uma boa mulher deve usar ou se comportar. É uma liberação que acontece interna de eu estou livre para ser dona do meu corpo e decidir o que eu uso ou não, o que me deixa confortável ou não. E se hoje nesse grupo me deixa um pouco mais confortável vestir o meu próprio corpo, na minha vida eu também vou conseguir conquistar aos poucos esse conforto. Então são coisas muito simples e que vão desencadeando internamente esse conforto, essa segurança, isso que a gente vê em outras pessoas e que acaba sendo uma pequena inveja, né? Ah, eu gostaria de me sentir tão livre assim como aquela pessoa. Então, esse exercício em grupo de tirar, às vezes, uma peça de roupa, ele é tão forte, tão poderoso, tão libertador e tão acrescenta tanto na vida da gente como solução para muitas coisas, muitas vezes, assim, o fato de tu tirar uma peça de roupa e poder sentir a tua pele, né? Porque a nossa pele, ela tem milhares de receptores. E o contato pele a pele, que às vezes é simplesmente a minha mão na minha própria pele, estabelece e aprofunda uma conexão de sensações comigo mesmo que te leva para um outro estágio, um outro lugar de percepção de si e do que você pode vir a ser ou sentir. Essas sensações da pele, do corpo, que a gente vai observando com mais atenção durante a imersão, vai te levando para um lugar muito profundo em si. Porque a gente entende, e uma das coisas que a gente fala nessa imersão é que o prazer ele está no corpo. Né? E para aprofundar esse prazer que está no corpo, eu preciso entrar em contato e perceber e refinar essas sensações no corpo. E isso tudo acontece através da pele. Né? Esse grande órgão que cobre o nosso corpo e que ele é naturalmente cheio de aberturas para o mundo, né? E que durante a nossa vida, por N motivos, a gente vai fechando isso como forma de proteção, desenvolvendo como forma de proteção, até a gente entender que a gente não precisa mais dessa proteção. A gente vai desenvolvendo segurança para isso e voltar a abrir essas portas
de sensações através da pele. E isso a gente consegue olhar e abrir mais e desenvolver mais não só a intenção, mas a percepção do quanto a nossa pele é poderosa. Sem estar com menos roupa, claro, usar menos camadas de tecido ajuda muito nessas sensações, nessa percepção. E o nosso trabalho ali, ele vai ser também direcionado para isso, né? Não é só simplesmente tirar a roupa ou não tirar a roupa, mas quais as sensações que o teu corpo tem, que através da tua pele tu percebe que tu tens ou não tem, porque às vezes a gente de alguma forma cortou, né, ou bloqueou a sensação na pele. Então ali a gente vai revisitar com mais segurança, atenção e técnica essas sensações através da pele. Eu fiquei te escutando assim, me veio um calorzinho no coração, uma emoção, porque é tão bonito esse trabalho, sabe? É tão lindo e a sensação que eu tenho assim é que já dá para acessar esse campo, esse grupo, sabe? De mulheres e é tão lindo de ver essa conexão acontecendo, essa descoberta, porque é isso que acontece, né? A gente vai se descobrindo, se conectando com o nosso corpo, vendo a potência que tem a abertura, a curiosidade, a permissão, e ao mesmo tempo um toque de intenção, de deixa eu me conhecer, deixa eu sentir como que é sentir. Porque às vezes muitas vezes a gente não sente. A gente é tocada ou a gente toca, mas o nosso estado de presença não tá ali, né? Então, como a Paula falou, assim, existe um passo a passo na nossa imersão e cada passo ele é pensado para ir desencadeando essa abertura e desenvolvendo a consciência de vocês para que vocês possam estar abertas, receptivas para o próximo passo que vocês vão dar. E essa orientação de respeite o seu tempo, se escute, escute teu corpo, perceba o que é confortável, o que não é, fale até onde vai o teu limite. Né? É um exercício que durante toda a imersão a gente vai fazer, vocês exercitar na imersão para depois vocês poderem levar para a vida de vocês, tá? Então aqui a gente já está dando a resposta para vocês. Na imersão não vai ser obrigada a fazer nada que não seja confortável para vocês, né? A gente vai orientar, vai ter toda uma orientação, uma guiança, mas vocês vão fazer o que é confortável para cada uma de vocês. E a nudez é isso, é uma possibilidade que existe dentro, né, daquilo que vocês consideram que é confortável para vocês ou não. O quanto mais vocês quiserem mergulhar no seu corpo, nas suas sensações, nas suas percepções, né? E tudo mais. E aí, assim, já trazendo para vocês uma ideia, um panorama melhor do passo a passo, de como que a gente, né, vai fazer, vai ir guiando essa imersão. Lá na sexta-feira, quando vocês chegarem, no primeiro dia, a gente começa com uma apresentação. Então é um momento assim de realmente a gente se conhecer, ter esse primeiro contato em grupo, fazer uma apresentação, aí tem uma atividade que é guiada já para a gente se entrosar, para a gente já ir sentindo esse senso de pertencimento do grupo, tá? Isso na sexta-feira à noite, de vocês se adaptarem ao espaço, ao local que vocês vão dormir, né? Quando a gente chega num lugar novo, é importante a gente conhecer esse lugar, ver como é, como funciona, até para a gente também se sentir seguro. O sono é muito importante, né? E para a gente dormir bem, a gente precisa se sentir seguro e confortável no lugar. Então, fazer toda esse olhar,
de reconhecimento do espaço que vocês estão e das pessoas que vocês vão conviver nos próximos dias é bem importante. Tem algum comentário sobre essa parte, Paula? Não, por enquanto não tem. Tá. Aí no sábado de manhã, então, a gente vai para uma atividade aí mais com uma dança, né? Uma atividade que a Paula guia e que é bem bonita. E ali a gente já vai começando a sentir essa energia, entrando em contato com a nossa libido, começando a aguçar um pouco mais a nossa percepção para poder sentir essa energia vibrando e conectando com o nosso corpo. Ali já começa o nosso evento, né? Com uma abertura muito e com uma energia de vibração muito boa, muito bacana. Depois, aí a gente vai começar a limpar as sujeiras. Aí vem para mim. Eu digo, a Paula ficou com a parte boa do evento e eu fiquei com a parte aqui, ó. Vamos limpar. Vamos limpar os bloqueios, vamos limpar as sujeiras que precisam ser limpas. A Paula só quer se divertir. A Paula fica com a parte divertida. Brincadeirinha. Então, a gente vai para uma atividade onde a gente vai identificar tabus, preconceitos, né? Crenças. E vamos fazer um exercício sistêmico de liberação de tudo isso. Então, uma parte assim mais densa, no sentido de da gente identificar o que a gente precisa liberar para abrir espaço para nossa conexão maior com a nossa sexualidade. Depois almoçamos no sábado, né? E aí voltamos para dar uma limpadinha um pouquinho mais. Aí a Natália continua, eu continuo com uma atividade onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que essas crenças, preconceitos se manifestam no corpo, o que isso gera em termos de bloqueio, né? Vamos limpar um pouco mais isso, liberar um pouco mais isso, ou total, né? Para que daí depois a Paula possa entrar com a parte de sexualidade, né? Daí ela vai trazer uma super aula, falando um pouco mais, aprofundando um pouco mais o conceito de sexualidade, falando sobre libido, trazendo um pouco reflexões sobre questão de performance, o que é prazer, né? Então é uma aula bem legal. Aqui ela fala sobre as chaves do que é Tantra, sobre as chaves do Tantra, tem meditação, tem exercício de pompoar, tem dança, tem um monte de coisa. Aí começa uma parte, né, bem profunda. E aí no sábado a gente termina depois com uma janta, e aí depois da janta tem uma parte muito legal de brincadeira, descontração. Então, é um momento bem divertido, né, Paula? Que a gente faz com as mulheres. E aí, É uma noite de sábado divertida, dentro do nosso propósito, é claro, né? Dentro do porquê nós estamos ali, mas levinho, assim, que é para ser como uma noitada das mulheres, assim, gostosa e divertida. Para mim, é ponto alto do nosso encontro. é aquela memória que a gente resgata. Sabe quando tu se reunia com as amigas na adolescência? Aquele senso de, ai, que coisa boa tá aqui, brincando, rindo, se divertindo, compartilhando, dançando. Ai, é muito O gostoso. difícil é ir dormir depois, É, né? Porque ninguém quer ir dormir. verdade. Bom, mas aí termina o sábado nesse ponto alto, divertido, legal, bacana, leve. E aí no domingo a gente vai para uma parte muito legal que a Paula conduz também,
onde a gente vivencia muitas atividades, assim, a nível corporal, faz algumas meditações, algumas práticas do pompoar tântrico, e que aí a gente fortalece um pouco mais essa conexão com o corpo, fica ah, pe- mais, você fica mais consciente da percepção da tua libido, consegue ah, ter mais consciência para perceber esses movimentos que acontecem no corpo. Então, é uma parte bem legal. Deixa eu ver se eu tô falando certo. Ah, não, eu tô falando errado. No domingo, às 9 horas. Esquece. Isso aí era lá no sábado. Me confundi, peguei o errado. No domingo a gente termina então o evento com uma aula onde a Paula conduz também, onde ela dá uma aula de anatomia do nosso genital feminino. E esse é um ponto bem legal, né? Então, cada mulher fica no seu espaço, com o seu lençol, e a Paula tem lá uma ioni, e onde ela vai dando uma aula mostrando para as mulheres aonde fica cada parte, cada ponto, e cada mulher vai fazendo o seu autotoque no seu genital e conhecendo, mapeando, identificando e sentindo essas partes no seu corpo. Falei certo? Paula, tu quer falar Isso essa aí. parte? Isso aí? E aí a gente termina o evento, depois dessa parte da anatomia, com um ritual que a gente chama, né? Um ritual de magia sexual, de experiência consigo mesmo, com seu corpo, com seu prazer, que a Paula guia, que também daí é o ponto ápice de conexão consigo mesma, com seu corpo, cada uma dentro do seu limite de permissão do que for possível, né? Que ela foi construindo ao longo do evento. Então é um momento bem bonito. E aí, depois disso, a gente faz uma partilha, né? De conclusão do evento, onde cada mulher tem um espaço de fala para poder falar como foi a sua experiência no grupo. Então, aqui eu trouxe detalhadamente tudo que vai acontecer no evento, né? E aí eu e a Paula, a gente fica à disposição caso tenha algum outro ponto de resistência, de dúvida, de incerteza que você esteja sentindo com relação à imersão que está dificultando a tua inscrição. Vem falar com a gente, que a gente orienta, fala, né? Mas a ideia com essa live era justamente assim, poder esclarecer as dúvidas mais comuns que apareceram com a gente até então, né? Esse ponto. Nath, tem uma questão que vira e mexe aparece também, só para trazer isso, né, sobre a idade. Uhum. Tem principalmente mulheres mais velhas, muitas vezes não se acham que de participar de um grupo porque vai ter mulheres muito novas. Né? Elas não vão conseguir se sentir à vontade porque estão numa fase de vida que essas mulheres que já viveu, que essas mulheres mais novas estão vivendo. Então, o nosso grupo é para mulheres de todas as idades. Mulheres adultas, né? Mas de todas as idades. E o nosso grupo, ele foi bem misto, né? Nós tivemos mulher de até 50 e... Ai, não lembro exatamente, mas 50 e pouquinhos anos, assim. E foi maravilhoso, porque o que um grupo ganha quando tem essa diversidade de idades, né? De histórias, como a gente falou, de experiências, mas de idade também. As mais novas nos trazem a possibilidade de ideia e do novo, daquilo que a gente às vezes não viveu e que é possível também para nós, né? E a gente poder ver na mulher mais jovem que bom que as mulheres mais jovens podem, já se sentem livres para viver aquilo que a gente não sentia que podia. Assim como com as mulheres mais velhas, a gente pode poder ouvir aquilo que está por vir para a nossa vida também, né? Ou aprender
com a história delas, com as emoções delas, com as alegrias e as dores dessas mulheres que já viveram coisas que nós não vivemos ainda. Então, todo mundo ganha quando a gente tem um grupo de idade assim tão diversa. Eu acho positivo demais, assim, a gente poder unir gerações, né, e poder trocar dentro desse grupo tão rico. Verdade, Paula. É boa observação, boa lembrança. Essa é um ponto que realmente o grupo ganha, todo mundo ganha e é maravilhoso estar com mulheres de todas as idades e todas ao mesmo, com o mesmo olhar, né? Com o mesmo olhar, cada uma em relação a si, e a gente podendo trocar experiências e crescer uma com as outras. Então tá, eu acho que era essa a nossa missão, né, para hoje. Isso aí. Isso aí. Então, grata a todos que estiveram conosco e compartilhem com mulheres que vocês acham que vai ser interessante para elas ouvir um pouquinho sobre o que nós trouxemos aqui, né? Sobre essas questões que fazem com que as mulheres pensem que participar de uma imersão, de um grupo, um trabalho em grupo, não é para elas, por dependendo, cada uma tem seu motivo. Mas aqui a gente esclarece um pouquinho sobre alguns pontos. E eu acredito que foi bacana e pode ajudar as mulheres a entenderem melhor e talvez até a se decidir ir participar da nossa imersão, que vai acontecer em outubro, 27, 28 e 29 de outubro, em Presidente Lucena, comigo e com a Natália, são de segunda a domingo, início da tarde, então vão ser dias e noites lindas. De sexta a domingo. De sexta a domingo, isso. Nem sei o que eu falei. De lindo de estar num grupo e poder acordar e dormir vivendo essa experiência, assim, de olhar para si e se conectar com a própria energia de libido. Lembrando que até amanhã, 10 de setembro, estão abertas as inscrições do primeiro lote. Então, aproveite, né, que ainda é esse valor promocional, você ainda pegar esse benefício e aproveita o final de semana aí para bater teu martelo e vir com a gente, porque não tenho dúvida que vai ser uma experiência inesquecível para todas nós. E agora aguardem próximas lives, a gente tem mais live para fazer com participantes da primeira edição e poder ouvir um pouquinho elas de como foi viver essa experiência individualmente, assim. Um ótimo final de semana para todos. Minha querida Paula, obrigada, minha querida, por mais essa partilha. Grata a todos. Beijo. Beijo.